Mas hoje eu quero começar a falar com vocês a respeito do Natal. Eu preparei algumas mensagens. A gente vai ter essa mensagem do dia 16 e a do dia 23. E aí, eu como sou um cara que gosta de provocar as pessoas, durante a semana eu vim me perguntando algumas perguntas que talvez mexam com a sua convicção de Natal. A pergunta chave de hoje é o seguinte: para que a gente tem Natal? Natal para quê? Já viu aquelas pessoas que não gostam de celebrar aniversário? Sabe aquela pessoa que fala assim, me lembra que eu tô ficando velho, aí não quer cantar parabéns? Quem que conhece alguém assim? Não gosta de fazer aniversário, né? Tem gente que fala que não gosta, que é confete, né? Eu não gosto de festa surpresa. Na verdade tá pedindo uma festa surpresa. Mas tem muita gente que não gosta de celebrar. E aí eu fiquei me perguntando, para que a gente tem Natal? Para que a gente celebra Natal? O que é o Natal? Hoje de manhã eu estava tendo uma conversa com algumas pessoas, e aí um dos irmãos me perguntou assim, mas você já descobriu que dia que Jesus nasceu? Eu falei, rapaz, não descobri, nem estou interessado em descobrir, porque se eu entrar nessa daí, a gente não vai achar. Tem gente que foi em março, tem gente que disse que foi março, tem gente que disse que foi em abril, tem gente que disse que foi em outubro, né, que foi o caso que você descobriu. Enfim, a gente não sabe ao certo quando Jesus nasceu. Mas por que a gente tem esse Natal? De teorias em teorias que a gente fala sobre, inventaram um festival para comercializar a data, ou era o Festival do Sol, e aí virou essa data, e aí a gente fica se discutindo por que será que essa data entrou no nosso calendário. Porque é por causa dessa data, o nascimento de Jesus, que a gente divide o tempo entre antes e depois de Cristo. É por causa dessa data que hoje a gente pode dizer que a gente está no ano de 2018. Mas será que essa data foi criada só por uma discussão religiosa? Para que existe Natal? E aí eu vou pegar o gancho dessa pergunta e eu vou usar essa pergunta como se fosse um desafio para nós. Para que Natal para nós? Nós que nos dizemos cristãos. Por que a gente celebra Natal? O que aconteceu no Natal? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, para falar sobre isso, eu vou usar uns textos do meu trecho favorito da Bíblia. A carta que Paulo escreveu aos Romanos. Se você tiver a Bíblia aí com você, você pode abrir sua Bíblia em Romanos. Qual o capítulo? Em Romanos. E aí nós vamos dar uma volta por Romanos. Enquanto você acha aí, a gente vai se preparando para falar sobre Natal para quê? Abre aí sua Bíblia em Romanos. A gente vai parar no capítulo 15. Embora tenha 16 capítulos, a gente vai parar no capítulo 15. E aí, esse é um convite para você, durante o Natal, ler a carta aos Romanos. Por quê? A carta aos Romanos, na verdade, a maioria dos teólogos acredita que ele foi um sermão. Era um sermão que acabou sendo escrito, e aí Paulo enviou para essa igreja dos seus conterrâneos, que ele também era de lá. Era um sermão inteiro. E se você ler Romanos de uma vezada só, talvez você seja uma pessoa que tem dificuldade de ler, até porque a Bíblia tem uma linguagem um pouco mais rebuscada e às vezes é difícil de entender. Vou te dar um conselho legal. No seu aplicativo, no seu celular, tem um aplicativo chamado Bíblia, ou Holy Bible, não sei como é que você baixou lá no seu aplicativo. Lá, ele narra a Bíblia, e não é o Cid Moreira. Então dá pra ouvir na moral, porque o Cid Moreira também dá um soninho, né, na hora que a gente vai ouvindo e tal. Mas ele narra a Bíblia lá em português, também tem, na versão NVI, e a narração é muito legal. Tem até uma musiquinha de fundo. E aí, se você colocar lá, eu garanto pra você, em 20 minutos você escuta Romanos inteirinho. 20, 25 minutos você escuta Romanos. Se você for um cara impaciente, enquanto você está correndo, você põe na velocidade lá 1,5, 2 e tal, e vai ouvindo enquanto você está correndo. É fantástico. Eu faço isso direto. Às vezes você está com preguiça de ler. Então, durante esse mês de dezembro, leia Romanos, porque você vai ver esse sermão. É como se Paulo tivesse ido à igreja. Se você conseguisse transportar Paulo para a igreja, você vai ver um sermão com começo, meio e fim. A carta aos Romanos é fantástica, porque ela conta uma história do começo ao fim. E às vezes a gente lê versículos separados e forma uma teologia daquele versículo separado, sem entender o contexto da carta inteira e acaba entendendo errado. Alguns teólogos dizem que Romanos é o Evangelho segundo Paulo, que a gente tem o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Esse talvez seria o quinto Evangelho, o Evangelho segundo Paulo. E ele conta várias coisas que vão transformando essa carta num sermão tão gostoso de ouvir, que quando você ouvir desse jeito, você vai falar, caramba, nunca parei para prestar atenção nisso. Por exemplo, logo no capítulo 1 e 2, que na verdade formam mais ou menos a introdução,
Ele se apresenta e ele fala, eu sou Paulo, apóstolo e tal. E aí depois dele se apresentar, ele conta uma história, ele fala de história. Ele fala que desde o começo da criação, Deus já deixou evidente que ele existia e que ele era bom e que ele era fantástico. Está tudo ali em Romanos capítulo 1. Ele fala, vocês não conseguiram ver porque vocês escolheram idolatrar outras coisas, mas está aqui, ó, você olha para o sol, você olha para as estrelas, você olha para a natureza, você vê Deus. E aí ele vai falando sobre isso no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele aborda umas pessoas que se voltaram contra Deus. E ele fala, vocês se voltaram contra Deus porque vocês resolveram adorar a criação ao invés do Criador. E aí aquilo se desenvolve para os capítulos mais densos, do capítulo 3 ao 6, ele fala sobre o pecado. E aí, você já deve ter ouvido os versículos famosos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Esse é um alerta de Paulo. No capítulo 3 até o capítulo 6 ele vai fazendo esses alertas. Ele fala, ó, o pecado traz morte. É o ponto do sermão que ele tá no ápice. Ele está falando, ó, você precisa acordar para isso daqui não é bom para você. O pecado vai de fato trazer morte. E aí no capítulo 4 ele volta na história para poder falar com os judeus, porque esses romanos que estavam ouvindo eram conterrâneos dele e ele se compadecia deles. Quando ele escreve em outros lugares, ele fala, eu preferia que eu mesmo perdesse a minha salvação para poder fazer com que os meus conterrâneos tivessem salvação. Então ele se compadece, ele fala, ó, lembra de Abraão lá atrás? Da promessa de Abraão, lembra? Então, mais atrás ainda, lá Adão, a primeira criação foi por causa dele, por causa daquela desobediência que o pecado entrou no mundo, e aí a gente herdou esse pecado. Mas, no meio do capítulo 4 ele fala, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem chegou a vida. E aí Paulo dá essa pausa no sermão, e ele fala, ó, a maior prova de amor que Deus pode te dar, é que enquanto nós ainda éramos inimigos dele, ele nos amou, e entregou o Filho dele. Está em Romanos capítulo 5. E ali Paulo está começando, se fosse uma igreja pentecostal, era a hora que o pessoal estava começando, né, a se agitar, ele chega no capítulo 6, no capítulo 6 ele faz uma proposta que você fala assim, não é possível, ele meio que volta, porque ele fala do pecado, e aí ele aborda o capítulo 6, volta na questão do pecado, e aí no capítulo 7 ele se põe numa posição de vulnerabilidade, e ele fala, ó, pecado, vida, fantástico, mas eu tento, mas eu acabo fazendo as coisas que eu não quero fazer, e aquilo que eu não queria fazer eu acabo fazendo. Eu tento não fazer, mas não dá, cara, a minha natureza, e quando eu faço coisa ruim sou eu, ele admite. Esse é um negócio que a gente não tem hoje. Às vezes a gente não consegue admitir nossa própria culpa. Paulo fala, quando é coisa ruim que acontece sou eu que faço, quando é o pecado é o meu pecado, mas quando é coisa boa aí não sou eu, aí é Deus que vive em mim. E aí você consegue ouvir como se fosse um eco lá de Gálatas, quando ele fala, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E aí ele fala, o que é de bom é Cristo, o que é de ruim sou eu. Ah, se a gente conseguisse viver dessa maneira igual Paulo. Ah, se a gente conseguisse ficar confuso como Paulo. Eu queria ser tão confuso como Paulo, para chegar nesse ponto e admitir as minhas próprias fraquezas, e admitir que quando Deus opera, é Deus que opera, quando eu caio, sou eu que caio. Porque a gente põe a culpa em Deus para as coisas que não são de Deus. Pior ainda, tem gente que põe culpa no diabo, nas coisas que não tem nada a ver com o diabo, né? O diabo, coitado, o diabo vai levar uma lista de pecado que ele não cometeu junto com ele, porque as pessoas põem a culpa nele por tudo. O diabo está furioso comigo, porque o seu chefe te mandou embora porque você vive chegando atrasado. O que o diabo tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, né? Vive chegando atrasado, aí o chefe manda embora, o diabo está furioso comigo. Não, o diabo é um chefe, está furioso contigo. Se o seu chefe é o diabo, aí é outra história, né? Mas a gente põe a culpa no diabo, nas coisas que não são do diabo. E tem gente que põe a culpa em Deus. E é claro que eu não quero tocar em nenhum assunto sensível, não é o meu objetivo aqui hoje expor ninguém, mas quantos de nós não conhecemos pessoas que por causa de decepção pessoal abandonou a fé? A gente abandona a fé por quê? Porque a gente cresceu com Deus. Eu preguei isso aqui uma vez naquela série sobre quem precisa de Deus. É um Deus da infância. A gente cresceu com Deus que separou o mar, sim. Com Deus que fez milagres, sim. Que transformou a água em vinho, sim. Mas quando esse Deus é confrontado com as perguntas do dia a dia, por que as pessoas boas sofrem? Ou por que tem sofrimento no mundo? Por que a igreja não ensinou isso pra gente? A gente abandona a fé por causa de conflitos pessoais. Às vezes a pessoa está no terceiro casamento e fala assim, Deus não me ama porque eu não consigo ficar casada. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
E hoje é um lembrete, assim como Paulo tenta lembrar eles que Deus é bom, é um lembrete para você que Deus continua sendo bom, que Deus continua tendo um plano para a sua vida, que Deus continua planejando aquilo que Ele prometeu para você e que essas circunstâncias acontecem. A gente precisa ter sensibilidade o suficiente para admitir que algumas coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, a gente precisa ter fé o suficiente. Porque olha só que legal, quando chega no capítulo 7, Paulo entra num conflito. Arranca os cabelos dele e fala: eu não consigo fazer o que eu quero fazer, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas graças a Deus, Romanos capítulo 8, versículo 1, graças a Deus, porque não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele começa, o capítulo 8 é a conclusão. Na verdade, se Romanos não tivesse 16 capítulos, e não é à toa que tem 16, porque ele repete a história, Romanos podia terminar no capítulo 8. No capítulo 8 ele podia terminar: não há condenação para aquele que está em Cristo. E aí ele fala que nada vai me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem os governos, nada me separa do amor de Deus. Que é o que a gente falou aqui nessa canção, que o nome dele é acima de todos os nomes, nada separa. Capítulo 8 é uma conclusão fantástica. Só que me parece, e aí grava essa do capítulo 8, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. A pergunta não é se você é pecador ou não, se você está condenado ou não. A pergunta é: você está em Cristo ou não? Essa é a pergunta. Se você está em Cristo, não tem mais condenação. Acabou. Por quê que não tem mais condenação? Não é porque você deixou de ser pecador. Tem muita gente que confunde. Eu deixei de ser pecador quando eu aceitei Jesus. Não, você só passou a ser um pecador salvo. Essa é a diferença. Você continua sendo um pecador, mas um pecador salvo. E aí no capítulo 9 ele volta na história. Porque parece, talvez... Sabe quando você... Mania de pregador, a gente fala assim: tô acabando. Aí o cara prega mais meia hora. É mais ou menos o que Paulo falou: não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, bateu o palmo, entrou o louvor, acabou o culto. Ele fala: não, peraí, acabei ainda não. Aí ele volta na história. Primeiro ele falou lá de Adão, do pecado, aí ele volta. Em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11 ele vai desenvolvendo a história de novo. Ele falou: vou te dar um exemplo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E aí ele começa a abordar Isaac, Esaú me confundi todos, os filhos de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, ele vai falando sobre escolha, ele vai falando sobre misericórdia. E aí em Romanos capítulo 10 ele faz uma declaração fantástica, que aí a gente usa nas igrejas sem perceber o contexto, porque com a boca a gente confessa, com o coração a gente crê, e todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Aí conclui de novo, né? Como se fosse segunda conclusão do pregador. Se você crê, se você fizer essa confissão, aí hoje na igreja a gente usa isso como um momento do apelo, né? Se você quiser levantar sua mão e confessar com a boca, crer no seu coração, você será salvo. Entra a banda, toca o louvor, fantástico, acabou o culto. Aí Paulo fala: não, para, acabei ainda não, vou acabar. Aí ele entra no capítulo 12. Aí no capítulo 12, nós hoje, no capítulo 12, é o capítulo que mais começa a falar conosco. Porque até o capítulo 11, você precisa ter um pouquinho de curiosidade de história, porque nada daquilo ali vai fazer efeito direto contigo se você não entender a história. Você vai ler e vai fazendo: está me acusando de um negócio que eu não fiz. Principalmente a pessoa que não cresceu na igreja, não tem esse conhecimento. Mas no capítulo 12 ele começa a falar direto com a gente, porque ele fala de comportamento. Ele fala que cada um deve servir de acordo com o seu dom. Ele fala da maneira que a gente deve se portar, que a gente deve honrar os outros mais do que nós mesmos. No capítulo 13, como o Giovanni pregou aqui uma vez, ele fala sobre respeitar as autoridades, ele fala sobre obedecer à lei, e aí ele vai desenvolvendo tudo isso no capítulo 14, e aí ele chega na conclusão, na última conclusão, no capítulo 15, que é onde a gente vai entender Natal para quê. Eu contei essa história toda para falar Natal para quê? Para que Jesus veio? E aí no capítulo 15 é que a gente vai achar 2 versículos que vão explicar por que Jesus veio, de acordo com a perspectiva de Paulo. Romanos capítulo 15, no versículo 8 e o versículo 9, é o que nós vamos ler. Romanos capítulo 15, versículo 8 e o 9 é o que a gente vai focar. Mas eu vou ler desde o versículo 1 para você ter uma ideia do que está acontecendo. Depois de toda essa história que passou na sua cabeça, toda a história do pecado, toda a história do povo de Israel, tudo isso que a gente já falou, padrões comportamentais que o cristão deveria ter, a gente chega em Romanos capítulo 15. E aí Paulo vai concluir pela terceira vez. Agora acaba o culto, agora acaba o sermão. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ele fala assim: nós que somos fortes, nós,
Aqui, ó, nós. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, por que isso aqui fala direto com a gente? Durante esse tempo que a gente decidiu ir para o lugar novo, muita gente chegou para mim e falou assim, mas eu gosto tanto da praça. Aí minha resposta foi para eles assim, mas não é para você. A igreja não é para nós. A igreja é para os fracos. Nós aqui somos todos fortes. Por quê? Só o fato de você vir para uma igreja que não tem ar-condicionado, sentar numa cadeira plástica na rua. Hoje quando a gente chegou aqui tinha um cara dormindo aqui. São coisas que só acontecem na rua. Nós somos fortes. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Quando o pessoal fala assim, mas a igreja vai ficar longe para mim. Que bom que não é para você, igreja. Porque você é forte. Aí começa a falar com a gente. Porque aí começa a falar do sacrifício que a gente vai fazer. Para servir os outros. Nós não devemos agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Para o bem dele. Para edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Grava isso. Cristo não agradou a si próprio. Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, e aí tudo aquilo que aconteceu na lei, na história, por isso que Paulo foi de Romanos capítulo 1 até o capítulo 14, contando história. Ele falou de Adão, ele falou de Abraão, ele falou de Isaac, ele falou de todo mundo. E aí tudo que foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora a conclusão. Vamos fechar o sermão aqui. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Versículo 8 e 9, que é onde nós vamos focar agora. Pois eu digo a vocês... O Evangelho segundo Paulo. Natal para quê? Eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, ou dos judeus, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Talvez eu tenha lido isso daqui e você não pegou essa perspectiva. Então eu vou explorar só esses dois versículos, para você entender, na perspectiva de Paulo, por que Jesus veio. Natal para quê? Primeiro, quando ele fala, eu porém vos digo que Cristo, quando ele usa esse título, Cristo, e lembra que ele está falando com os judeus, eles estão lá em Roma, ele está falando com os conterrâneos dele, eles entendem essa linguagem. Quando ele usa o termo Cristo, na verdade, Cristo não é nome de Jesus. Tem muita gente que acha que ele chama Jesus Cristo. Ele não chama Jesus Cristo. Cristo é um título, como rei, como qualquer outro título. E esse título significa ungido, escolhido. Escolhido para tal missão. Então, por exemplo, quando Davi foi para a guerra e que foi ungido, se fosse em grego que fosse escrito, ele teria sido Cristo. Porque ele foi ungido, ele foi escolhido para tal missão. Só que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, então você não vai ver a palavra Cristo lá. Então ele fala Cristo, quando ele fala para os judeus, ele já coloca Jesus no mais alto cargo que existe, acima do rei, acima do imperador, acima de todo mundo. Não é à toa que lá no capítulo 1 ele fala, não me envergonhe do Evangelho. Quando Paulo foi confrontado, que ele estava preso, no final do livro de Atos, por exemplo, o imperador que chega para ele e fala assim, você está querendo fazer de mim então um cristão? Uma apologia a esse texto. Então, Paulo sabia muito bem o que a palavra Cristo significava. Colocou Jesus acima de todo mundo e de tudo que podia existir. E ele fala, esse Cristo aí, esse Cristo, que a gente já discutiu desde lá do começo, desde o capítulo 1, vocês estão ouvindo o meu sermão, esse Cristo acima de tudo e todos, se fez servo. Olha que interessante, esse Cristo que está acima de todos, se fez servo. E aí é importante você perceber cada palavra desse discurso. Quando você estudar a fundo, você vai entender a profundidade disso. Porque ele fala que quando ele se fez, ele não deixou de ser Deus, mas ele foi visto como. É a palavra gnomai em grego, que significa várias coisas. Uma delas, ser percebido como.
Então, Cristo, ele se esvaziou. Se você pegar Filipenses 2, quando você chegar em casa e ler, você vai ver esse processo todo, esse que Paulo explicou em uma palavra, o se fez, o ginomai. Você vai ver um poema fantástico em Filipenses capítulo 2, quando ele fala que Cristo, sendo igual a Deus, não considerou isso algo a ser importante, mas se esvaziou de si mesmo, se fez homem, sofreu e por aí vai. É um poema fantástico, é uma das partes da teologia mais bonitas que você pode ler. Filipenses capítulo 2, você pode ler lá. E aí ele fala que ele se fez percebido como servo. Essa palavra servo é uma palavra que você e eu, que somos de igreja há muito tempo, conhecemos. Se você não é de igreja há muito tempo, talvez seja uma palavra estranha para você. Mas é a palavra diácono. O que o diácono faz? Serve. Diácono serve. Ele administra. Ele se fez servo. Ele se fez o mínimo. Eu lembro que no começo da minha caminhada cristã, eu participei da Igreja Batista. E a Igreja Batista, o primeiro cargo de servo é diácono. Vamos botar assim, é o mais baixinho da escala, né? E depois vai subindo. Na Assembleia tem o obreiro primeiro, aí depois do obreiro veio o diácono, depois do diácono veio o presbítero, depois do presbítero veio o evangelista. Isso tem uma hierarquia interessante lá, né? Depois veio o pastor, aí depois começou as palhaçadas de hoje, né? O apóstolo, o bispo, o anjo, o arcanjo, e aí foi misturando tudo. Hoje, se bobear, tem até de semideus, já tem, né? Mas enfim, vamos ficar no básico aqui. Aqui a Bíblia está mostrando pra gente, Paulo está mostrando pra gente que Cristo se fez o servo de todos. Ele veio para servir todos. O mais alto se fez servo. E aí, para quê? Para quê? Tá tudo nesse versículo aí. Para que ele se fez servo? Ele se fez servo, primeiro, tem dois propósitos aqui. O primeiro, ele se fez servo para mostrar as verdades de Deus. Quando você lê no seu texto aí, você vai ver uma palavra que talvez fala para confirmar as promessas, mas a palavra de fato é mostrar. E mostrar, a palavra que ele usa ali é a mesma palavra que hoje a gente usa para falar hipermercado. O que é hiper? Grande, fantástico. Então ele quis ressaltar ao máximo. Então quando Jesus, sendo o maior de todos, se faz o menor de todos, é para ressaltar ao máximo, essa é a palavra hiper, para ressaltar ao máximo a verdade de Deus. E aí não é a verdade relativa a mim e sua, é a verdade absoluta. Qual que é a verdade absoluta? Primeiro ele está falando com os judeus, que ele fala para ressaltar as promessas feitas aos judeus. Que promessa foi essa? Aí você volta lá atrás, por isso que é importante você entender o contexto todo de Romanos, quando ele fala que através da semente através de Abraão lá, todas as nações serão abençoadas. Ele começa com Adão na hora da reprodução, lá no jardim, daí teve pecado, teve Noé, teve toda a história do dilúvio. Quando chega em Abraão, ele fala, através de você, todas as nações serão abençoadas. Então, essa promessa que foi feita lá atrás, o que é a bênção de todas as nações? Que ele falou, é quando Cristo aparece e fala, agora a porta abriu para todo mundo. Todas as nações. Porque a promessa que foi feita para os judeus, ela precisa ser confirmada. Por quê? Porque eles já tinham perdido a fé. Há muito tempo os judeus já tinham perdido a fé. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que tem um intervalo. A maioria das Bíblias ainda tem hoje. Já não precisava ter, mas a maioria das Bíblias tem hoje. Um intervalo que nas Bíblias antigas tem 3 páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento. Alguém lembra disso? Nas Bíblias mais antigas, nas Almeidas e tal. E aí o povo dizia que aquilo ali é um intervalo de 300, 400 anos, desde Malaquias até o Novo Testamento, né? 4 páginas em branco, 100 anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é só uma questão de... Nem sei porque que as gráficas faziam isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nenhum significado místico. Hoje não precisa mais disso. Pode virar a página, Novo Testamento, e deu, vamos para cima. Mas nesse período que a gente chama de intertestamentário, aconteceu várias coisas para fazer com que os judeus perdessem a fé. Uma delas está descrita na Bíblia Católica, num livro chamado Macabeus. Na verdade, eu acho que tem 3 livros de Macabeus. E nesse livro conta a história da guerra do povo judeu contra os impérios. E ali o povo perdeu a fé. Porque esse termo Cristo, o Messias, o ungido, um desses caras chamado Júlio Macabeus, ele batia a descrição certinha de quem era o Cristo que os judeus esperavam. Porque os judeus esperavam, não sei se você já ouviu essa história, um general militar que chegasse no cavalo com poder e acabasse com todo mundo. E eles tiveram a revolução dos Macabeus, eles tiveram uma briga tão grande com os impérios ali, que parecia que esse cara era o cara que eles esperavam. Até que, alguns anos depois, tudo caiu, os impérios se dividiram, e aí os judeus cruzaram os braços de novo e falaram assim,
Desde Isaías, Jeremias, Ezequiel e por aí vai, a gente está esperando e nada. Agora que parecia que ia dar, não deu. Talvez por isso que Jesus veio quebrando todos os paradigmas, porque o que eles esperavam já não funcionava mais. E aí nessa, as promessas deles precisam ser reafirmadas, confirmadas. Então quando o judeu, que foi iluminado pelo Espírito Santo, vê o que Jesus fez, vê o que Jesus realizou, o judeu acorda e fala, é esse que eu estava esperando. Se você acompanhar nas profecias, você vai ver que do versículo 9 para frente, Paulo cita aqui várias profecias, a gente vai chegar lá. Se você acompanhar as profecias dos textos antigos, você vai ver toda a descrição do que Jesus fez. Não é à toa que João Batista, o primo de Jesus ali que batizou Jesus, quando João Batista está preso, pronto para ser decapitado, para ser morto, ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus se era ele mesmo. É esse mesmo que a gente está esperando? Porque já passou tanta coisa, a gente já perdeu a fé. Aí Jesus, ao invés de responder, sou eu mesmo? Sou eu? Aqui? Ele fala assim, fala para ele que os cegos vêm, que os coxos andam e que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. O que era isso? Isso era uma profecia. Isso era uma das profecias. Então o que Jesus estava fazendo provava quem ele era. Se você quiser conhecer Jesus, entenda o que ele fez. E aí, se você estudar um pouquinho de história, é incontestável, é impossível você falar assim, se Jesus não é o Filho de Deus. É impossível, é impossível. Pode ser o mais ateu que você quiser, é impossível. E aí, Jesus, ele se faz servo para confirmar as promessas de Deus para os judeus. E a segunda parte disso, desse ressaltar, é o segredo dessa pregação toda, de Paulo todo, o segredo de Romanos todo, está em uma letra, não é nenhuma palavra, uma letra. Eu vou falar para você aí agora, está no seu texto aí, é a letra E. E. Isso é o segredo do evangelho de Paulo todinho, porque até então o evangelho era para os judeus, era o povo escolhido que era esperado o Messias, e quando o Messias chegou, eles estavam salvos. Mas aqui Paulo inclui um negócio que ninguém incluiu antes. E. Para os gentios. Porque ele confirmou as promessas, e aí ele continua e ele fala, e para que os gentios possam adorar a Deus por causa da sua misericórdia. Esse e faz toda a diferença. Porque antes era ou judeu, ou gentil. Ou salvo, ou condenado. Agora não. Agora a gente risca o ou e põe o e. E o e inclui todo mundo. Agora para Paulo não tem, tanto que quando ele prega para os Gálatas, prega para os outros povos, ele fala, agora já não tem mais judeu, gentil, bárbaro, não tem, Cristo é tudo em todos. Incluiu todo mundo ali. E ele falou assim, ele veio para Jesus se fez servo para confirmar as promessas, mas também para que os gentios possam glorificar a Deus por causa da sua misericórdia. E aí, talvez você não perceba isso, porque a gente vive numa sociedade que herdou a cultura católica, a gente já vai à igreja desde pequeno. Igreja não é estranho pra gente. Todo mundo vai à igreja, todo mundo é de igreja no Brasil. Mas para eles era um privilégio exclusivo dos judeus. Essa palavra aqui, essa palavra que ele usa para glorificar, só podia glorificar a Deus quem conhecia Deus. Não é à toa que quando Paulo fala a respeito dos judeus, lá do capítulo 9 ao 11, quando eu falei que ele volta na história, ele fala que dos judeus veio o Messias, dos judeus é a lei, dos judeus tudo é deles, a gente não tem direito nenhum. No conflito que Paulo se coloca, porque Paulo era judeu, então Paulo estava incluído, ele fala, nós estamos tranquilos, os gentios é que foram adicionados, eles foram artificialmente adicionados nessa oliveira aqui que se chama Israel, e agora nós estamos todo mundo junto. Então esse E faz toda a diferença. E esse glorificar a Deus era um privilégio só dos judeus. Ninguém podia glorificar a Deus, porque eles não conheciam a Deus. Hoje, porque a gente foi incluído, Natal para quê? Hoje, porque Jesus nasceu, e Paulo colocou esse E aqui para explicar isso para a gente. Hoje nós podemos glorificar a Deus, igual os judeus podem glorificar a Deus. Por quê? Por causa da misericórdia que Deus teve. O que é misericórdia? Por causa dessa compaixão. O Michelin que prega aqui de vez em quando, ele gosta de usar um termo que parece com misericórdia, que é de onde vem a palavra na verdade, né? Miséria cardia, que é um coração miserável. É quando eu clamo por um favor que eu não mereço, que a gente chama de graça,
E esse favor que eu não mereço é dado por alguém que pode dar esse favor. Então hoje os gentios, não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando? Os gentios têm o privilégio de adorar a Deus porque Deus teve misericórdia com a gente. Ou seja, começou com quem? Com Deus. Tem nada a ver comigo. Deus, de uma hora para outra, por alguma razão, Deus olhou para nós e falou assim: vou incluir esses miseráveis aí. Porque nós éramos os miseráveis. Nós éramos os que não mereciam nada. E aí a razão dessa fala toda, Romanos todo, o Evangelho segundo Paulo. Se você pegar um pouquinho aí para frente, você vai ver que Paulo, no versículo 9 e no versículo 10, ele cita vários, do versículo 9 ao versículo 12, ele cita vários textos do Antigo Testamento. Ele fala dos profetas, ele fala da lei, ele fala da história, ele fala de tudo. Ele cita Samuel, cita Deuteronômio, cita Isaías, falando tudo isso para reforçar o que ele já falou. Que era para confirmar, e que era para confirmar para os judeus, e para abrir a porta para os gentios por causa da misericórdia dele. Então, hoje eu vou fazer a pergunta de novo, né? Natal para quê? Para os judeus ele serve para confirmar, para assegurar. Para nós ele serve para perdoar, para incluir. Jesus nasceu para isso. Jesus nasceu para que os miseráveis tivessem a oportunidade de adorar a Deus. Da próxima vez que alguém na mesa da ceia perguntar para você: o que a gente está celebrando? Nós estamos celebrando um Deus maravilhoso que adotou o miserável. É isso. Um Deus maravilhoso que adotou o miserável. Eu e você somos os miseráveis. Nós não somos judeus. A gente não tem privilégio. Pelo menos privilégio histórico nenhum a gente não tem. Mas nós temos o direito de sermos chamados filhos dele, encaixados nessa família, porque ele teve misericórdia de nós um dia. Amém. Essa é a razão de celebrar o Natal. Então quando alguém falar para você assim: ah, mas não é nessa data e tal, rapaz, eu celebro o Natal todo dia. Toda vez que eu como, toda vez que eu bebo, toda vez que eu tenho alegria com os meus amigos, toda vez que eu vou à igreja, toda vez que eu consigo comunicar a palavra dele, toda vez que eu me lembro de Deus, eu celebro o Natal. Porque um Deus bondoso morreu para que o miserável possa adorar. É isso. Eu sou o miserável, você é o miserável, que ele morreu para nós, que ele nasceu primeiro para poder nos incluir. Depois a gente vai falar da morte dele, embora no Natal a gente não fale da morte de Jesus, mas ele nasceu para um propósito. Ele nasceu para poder pagar pelos nossos pecados. Amém? Amém. Então que nesse Natal você tenha essa consciência de que ele nasceu. Jesus para quê? Natal para quê? Para que os miseráveis pudessem adorar igual os privilegiados. Pegou a ideia? Nós temos Natal para que os miseráveis possam adorar igual os privilegiados. E que nesse Natal você também possa se sentir privilegiado. E aí no se sentir privilegiado, você possa ajudar outros miseráveis. Viu como é que as coisas vão andando? Quando eu de miserável passo a ser privilegiado, aí eu entendo o meu privilégio e ajudo os que não têm o mesmo privilégio. Amém?